Fala pessoal, o Palpite deixado aqui na área trazendo palpite de futebol para essa sexta-feira, dia 29 de agosto, vamos para cima. Galerinha, com relação ao nosso bilhete da quarta-feira, né, deu green, fomos, galerinha, de jogos abaixo de 3,5 gols, né, nos 3 jogos da Copa do Brasil, acertamos, né, jogo abaixo de 3,5 aqui no Atlético foi 2-0, jogo abaixo de 3,5 aqui no jogo do Corinthians foi 1-0 e jogo abaixo de 3,5 aqui no Vasco Botafogo foi de 1-1, beleza? Green no nosso bilhete da quarta-feira. E galera, infelizmente, né, o time aqui, o safadão do Besiktas, decepcionou aqui na quinta-feira e quebrou o nosso bilhete da quinta, né? Quebrou aí nossa sequência top aí de acertos no bilhete, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, começando nossos palpites dessa sexta-feira. Primeiro jogo é o Al Hilal contra o Al Riyadh, campeonato da Arábia Saudita. Galerinha, primeira rodada aqui para o Al Hilal e primeira rodada, né, para o Al Riyadh, beleza? Temos o Al Hilal, ou Al Hilal, né? Al Hilal fica mais fácil, vindo de 4 vitórias e 1 derrota, todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida, e temos o Al Riyadh vindo de 4 derrotas e apenas 1 vitória, 4 jogos acima de 1,5 gols, nos confrontos direto entre eles, 3 vitórias do Al Hilal e 2 empates, considerando o mando de campo do Al Hilal. E tivemos todos os 5 jogos acima do 1,5 gols e 4 jogos com ambos marcos. Pessoal, aqui eu vou acreditar no Al Hilal para vencer a partida e marque 1,5 gol na partida, beleza? Vitória do Al Hilal e marque 1,5 gol na partida, esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, acredito no handicap asiático, menos 1,5 contra o Al Hilal. Para ele vencer e marque melhor falando, para ele vencer com a diferença de 2 gols, beleza? No handicap asiático, menos 1,5. O time tem que vencer com 2 gols de diferença. E meu palpite de placar exato vai ser 3-1 para o Al Hilal, beleza? Próximo jogo pela Itália, o Cremonese contra o Sassuolo. Segunda rodada, o Cremonese fez um jogo e venceu, enquanto a Sassuolo fez um jogo e perdeu. Temos aqui a Cremonese no seu mando de campo, vindo de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a Sassuolo como visitante, 3 empates e 2 vitórias. Confronto direto entre eles, são 2 vitórias do Cremonese, 1 vitória do Sassuolo e 2 empates, isso considerando os últimos 5 jogos com mando de campo aí do Cremonese. E tivemos, galerinha, apenas 2 jogos com marca 1,5 gol na partida. Eu vou acreditar em um jogo para gols, né? É um palpite um pouquinho arriscado, mais arriscado do que o normal, né? Dos palpites mais prováveis, mas eu vou deixar o jogo acima de 1,5 gols, né? Tanto é que a cotação está aumentando, então eu vou arriscar mesmo assim. Vou de jogo acima de 1,5 gols aqui no palpite mais provável. E para os arrojados, ambos marcam, beleza? Palpite placar exato, 1-1. Próximo jogo é o Elche contra o Levante, aqui da Espanha. Terceira rodada do campeonato. Temos o Elche vindo de, melhor falando, o Elche na 12ª colocação com 2 pontos. Fez 2 partidas, empatou as 2. E o Levante, o último 18º colocado, fez 2 partidas e perdeu as 2, beleza? Galerinha, o Elche como mandante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Levante como visitante, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto entre eles, considerando aí o mando de campo do Elche, 3 vitórias do Levante e 2 empates, né? O Elche aqui não consegue vencer o Levante aí nos últimos 5 jogos que fez como mandante. Galerinha, tivemos 3 jogos com marca 1,5 gol na partida e um jogo saiu mais do que 3 gols. Eu vou acreditar aqui, galerinha, no jogo do Elche e Levante. Vou acreditar no jogo mais disputado. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols. Vou para não sair 4 gols na partida. E acredito também aqui na dupla chance no Elche. O Elche vem melhor, né? Começou melhor o campeonato. Então vou acreditar que ele pode conseguir esse empate jogando dentro de casa. Palpite arriscado, galerinha. 2 gols na partida. Acredito 2 times ruins. Então vou deixar palpite arriscado, jogo acima de 1,5 gols. E o meu palpite de placar exato é 1-1. Próxima partida, temos aqui novamente a Arábia Saudita, né? O jogo é o Al Sabab contra o Al Khalej. Temos aqui, galerinha, primeira rodada também para ambas as equipes. Temos o Al Sabab jogando como mandante, vindo de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o Al Khalej vem de 3 derrotas e 2 vitórias como visitante. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Al Sabab, 1 vitória do Al Khalej e 2 empates. Tivemos 4 jogos acima do 1,5. Apenas um jogo aqui ficou 0-0, né, em 2015, beleza?
O último confronto entre eles foi no início do ano, aí no mês de fevereiro. O Al-Shabaab venceu pelo placar de 5-1. Pessoal, acredito nessa partida no favoritismo do Al-Shabaab. Eu vou aqui com ele com casa com empate anula. Possível vitória do Al-Shabaab, mas se precavendo com empate. Esse é o meu palpite mais provável. E o palpite arriscado de cotação maior é a vitória do Al-Shabaab. Al-Shabaab para vencer a partida. Vou acreditar em um possível placar exato. Eu vou 2-0 para o Al-Shabaab. Próxima partida, galera, que é o Al-Taon contra o Al-Nassr. Al-Nassr Safadão. Temos ambas as equipes iniciando o campeonato, beleza? O Al-Taon, que vem como mandante de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Al-Nassr como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Al-Nassr, uma vitória do Al-Taon. E no último confronto tivemos um empate aí de 1-1. Isso considerando o mando de campo aí do Al-Taon, beleza? Galerinha, tô sendo um pouquinho rápido, né? É porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, vou aqui, galerinha, no jogo do Al-Taon contra o Al-Nassr. Eu vou de... Eu acredito em um jogo para gols, galera, mas não tem cotação. A cotação tá esmagada aqui para jogar acima do e-mail. Então, quem quiser, né, para complementar um bilhete, eu deixo o jogo acima de 1.5 gols, beleza? Mas quem não quiser, meu palpite, eu vou acreditar no fora com empate anula, né? Também tá baixa, então vou arriscar, galera. Vamos arriscar aqui na vitória do Al-Nassr Safadão como visitante, beleza? Vitória do Al-Nassr. Acredito para o Al-Nassr vencer e marcar mais do que 1.5 gols. Quem quiser ir naquela combinada, galerinha, de ambos marcam ou jogo acima de 2,5 tudo junto, eu também acredito no que é uma boa opção, tá, beleza? Ambos marcam, jogo acima de 2,5 tudo junto. E o arriscado é a vitória do Al-Nassr, do visitante aí, com marca 1,5 gol na partida. Possível placar exato, vou de 2-1 para o Al-Nassr. Próximo jogo pela Alemanha, né? Temos o Hamburgo contra o São Paulo. Temos aqui, galerinha, ambas as equipes com 1 ponto, né? Fizeram um jogo só e empataram. Temos o Hamburgo como mandante vindo de 3 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos. E o São Paulo como visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto entre eles. Um favoritismo aqui do Hamburgo, né? São 3 vitórias do Hamburgo, uma vitória do São Paulo e um empate. Tivemos 4 jogos acima de 1.5 gols. E o último confronto aí entre eles, comando de campo do Hamburgo, tivemos a vitória do Hamburgo pelo placar magro aí de 1-0. Pessoal, eu vou acreditar em um jogo travado, disputado aqui. Vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols. Vou acreditar para não sair 4 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável. E acredito também, galera, em um jogo para pelo menos 2 gols. Aqui já com um pouco mais de risco, beleza? E para os arrojados, ambos marcam. E meu palpite placar exato é 1-1. Próxima partida pela França é o Lens contra o Brest. Aqui é a terceira rodada do campeonato. O Lens, 10º colocado, 3 pontos. E o Brest, 14º colocado, com apenas 1 ponto. Jogando em seu mando de campo, o Lens vem de 3 vitórias e 2 derrotas, com 4 jogos acima de 1,5 gols, 3 jogos com ambos marcam. E o Brest, como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida, 3 jogos com ambos marcam. Confronto direto entre eles, favoritismo aqui do Lens, né? Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias do Lens e 1 vitória do Brest. Tivemos 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, aqui eu vou deixar meu palpite, eu vou acreditar em um jogo acima de 1.5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima de 1.5 gols. Acredito na dupla chance no Lens, beleza? Também, Lens com empate, como palpite mais provável. Quem quiser uma cotação um pouco maior, Lens com empate anula, beleza? E meu palpite placar exato é 2-1 para o Lens, 2-1 para o time da casa. Próximo jogo, galerinha, é o Lecce contra o Milan, beleza? Campeonato italiano, segunda rodada. Temos o Milan aqui na 15ª colocação, né? Fez um jogo e perdeu. E o Lecce, 13º colocado, fez um jogo e empatou aí pelo placar de 0-0. Jogando em seu mando de campo nos últimos 5 jogos, o Lecce vem de 3 vitórias e 2 derrotas, com 3 jogos abaixo do 1,5 e 2 jogos acima do 1,5, enquanto o Milan, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, com 4 jogos acima de 1.5 gols.
Confronto direto entre eles, favoritismo aqui do Milan, né? Venceu 3 dos últimos 5 jogos e tivemos 2 empates. Todos os 5 jogos acima do 1,5, acima de 2,5 e com ambos marcam também, né? Jogos movimentados em gols aqui, quando se encontraram, melhor falando, né? Lecce e Milan aí nos últimos 5 jogos. Galera, eu vou acreditar na dupla chance do Milan, né? Vou acreditar que o Milan não perde esse jogo, já estreou o campeonato perdendo, acredito que ele vai tentar não perder essa partida, então vou de jogo dupla chance aí no Milan, certo? Acredito o Milan marcar pelo menos um gol também, né? Aí tá uma cotação em torno de 1,20 para o Milan marcar um gol, pelo menos na partida. E galera, quem quiser a cotação maior, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols, né? Vendo aí o retrospecto das equipes, né? Sempre movimentado em gols. Então vou deixar aqui jogo acima de 1,5 gol, com a cotação um pouco maior. E acredito com um palpite também de cotação maior, o casa com empate anula, né? Aqui não, esse aqui despencou. Então eu vou arriscar, galera, na vitória do Milan, beleza? Vamos palpite arriscado. Milan para vencer a partida. Possível placar exato 2-1 para o Milan. Próxima partida é o time do Valência contra o Getafe, campeonato espanhol, terceira rodada. Getafe quarto colocado com 6 pontos e o Valência 15º colocado com apenas um pontinho, né? Fez 2 jogos, perdeu um, empatou o outro. Temos o Valência como mandante, vindo de 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. E o Getafe como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos com mando em campo do Valência, 4 vitórias do Valência e um empate. Tivemos 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, vou acreditar em um jogo mais disputado, né? Vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols, como palpite mais provável, para não sair 4 gols na partida. E acredito aqui também na dupla chance no Valência, dupla chance aí no time da casa, beleza? Quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. Esses são os meus palpites nessa partida. Vou acreditar no possível placar exato. Eu vou de 1-0 para o Valência, 1-0 para o time da casa, beleza? Pessoal, esses foram nossos palpites para essa sexta-feira. Se você chegou até aqui e gostou dos palpites, né, e ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, se inscreve no canal, não custa nada, beleza? Deixa seu like e seu comentário, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Galerinha, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, que é garantida a devolução. Aqui não tem chorumelas não, galera. Quer continuar no grupo VIP, continua. Não quer, pede a devolução, que Xandinho devolve o seu dinheiro. Você tem 7 dias para testar, beleza? Agora quem tá lá no grupo VIP, ó, só melzinho na chupeta. Ninguém acerta tudo, porque ninguém tem bola de cristal. Mas aqui, Xande é show, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira. Eu vou aqui para o Al Hilal vencer e marquei 1,5 gol na partida. Vitória do Al Hilal e marquei 1,5 gol, beleza? Vou acreditar aqui no jogo do Al Sabab. Vou acreditar com o Al Sabab com empate anula. Possível vitória do Al Sabab, mas vou me precaver com empate. Al Sabab com empate anula. E aqui no jogo do Al Nassr contra o Al Taon, eu vou acreditar para sair 2 golzinhos, né? Para complementar o nosso bilhete, beleza? Jogo acima de 1,5 gols. Repetindo, jogo do Al Taon contra o Al Nassr, jogo acima de 1,5 gols para sair pelo menos 2 gols na partida. Vou de Al Sabab contra o empate, com empate anula. Possível vitória do Al Sabab, mas se precavendo com empate. E vou para o Al Hilal vencer e marquei 1,5 gols, beleza? Galerinha, ativa o sininho das notificações, né? Para você receber o aviso assim que o vídeo estiver disponível, beleza? Mais uma vez, né? Jogos do nosso bilhete começando cedo, né? Primeiro jogo do Al Hilal começa às 12h50. Então, se você não pegar esse vídeo logo cedo, né? Provavelmente você vai perder a sugestão do bilhete, beleza? Então ative o sininho das notificações. Galerinha, desejo para vocês uma excelente sexta-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e vem com o Xande, porque o Xande é show!